Olá, tudo bem? Venho aqui novamente dividir conhecimento da Sagrada Escritura, né? E eu quero falar sobre carregar a cruz, né? Muitas pessoas, elas dizem quando estão doentes, quando estão passando por problemas, dificuldades, carregando a cruz. E a cruz não é essa. Cristo disse lá em Lucas 9, versículo 23 e 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? É sofrimento? Não. A cruz é crer e obedecer. Cristo recebeu a missão de crer e obedecer ao Pai. E a missão era carregar os pecados da humanidade. A cruz era essa. E ele carregou essa cruz. Nela foi morto e depois ressuscitou. Depois que ressuscitou, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Significa que a força do mal, Satanás e seus demônios, foi destruído. Todo o domínio deles sobre a humanidade acabou. Porém, todavia, é necessário que o ser humano também carregue sua cruz. Lucas 9, 23 e 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque a partir do momento que Jesus entra em sua vida, você o recebe porque você creu. E você o segue se você nega-se a si mesmo. Porque você, ao aceitar Jesus, você era uma pessoa que se prostituía, adulterava, dava palavrão. A Bíblia diz: não usei de palavras torpes. Então você dava palavrão, você odiava. E aí você vai ter que negar-se a si mesmo. E não odiar, não dizer mais palavrão, não roubar, não mentir, não se prostituir, não adulterar. Então a cruz é obedecer. Você carrega essa cruz. Você crê, recebe Jesus e põe a cruz, se batiza nas águas, que é a morte da carne. Mas você vai viver ainda no mundo. Ele disse em João 17, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então você não sai do mundo. Você vai estar no mundo. O mundo vai sair de dentro de você. E aí o que é que acontece? Você não vai mais se prostituir, adulterar, roubar, mentir, dar palavrão. Porque você começa a ler a Bíblia e vê como é que se segue o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo? Através de negar-se a si mesmo e não fazer as coisas que sua carne vai querer. Que você pensa que é bom, que é liberdade, não é. É escravidão. Todo que comete pecado é escravo do pecado, disse Jesus. Vê quantas pessoas estão querendo se livrar da bebida. Vê quantas pessoas estão querendo se livrar de um adultério. Traiu a mulher e agora está cheio de problemas e gostaria de se livrar e não consegue. Vê quantas pessoas querem se livrar da bebedeira. Vê quantas pessoas querem se livrar dos seus pecados. Muitos, por não conseguir, resolvem se entregar. Não pode com eles, junte-se a eles, né? Outro dia eu ouvi um homossexual dizer assim: é mais forte do que eu. É isso. O diabo é força. E como ele sabe que ele não pode mais com ninguém, porque todo mundo foi perdoado, os pecados foram carregados na cruz, foram encravados na cruz, então a única solução que ele tem é fazer você desistir, não ter fé. É fazer você amar mais o mundo do que a Deus. Porque um simples pecado não lhe manda para o inferno. Adulterar, se prostituir, roubar, matar, mentir, não vai lhe levar para o inferno. O que vai levar para o inferno é você não crer em Jesus e se libertar. É você não querer negar-se a si mesmo. Então, carregar a cruz é negar-se a si mesmo.
e não pecar. Para isso existem cultos que a pessoa tem o quê? Uma comunhão com o Espírito Santo. E a cada dia, a cada mês, a cada ano que ela vai tendo a comunhão com Deus, vai vendo que não é uma cruz pesada. Principalmente se você avaliar por Mateus 11 que Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se ele diz que o fardo é leve, ele vai pôr sobre você uma cruz pesada. Quem carregou a cruz pesada foi ele. A nossa cruz, ela é leve, ela só se torna pesada quando você não se converte. Quando você, perseguido pelo mal, ainda cai na prostituição, você ainda vê filmes pornográficos, se masturba, você ainda dá palavrão, você tem ódio. Outro dia eu ouvi uma pessoa de uma igreja, que eu não vou falar o nome, dizendo-se cristã, que brigou com uma pessoa no trabalho e disse que quer matar a pessoa. Precisaram dar uma licença para ela, afastar ela, porque ela queria matar. E quando minha esposa conversou, eu disse: rapaz, você tem que perdoar, não é isso que está escrito, você não é cristã? Ela: não, já liberei o perdão, só não quero ver a cara dela porque eu tenho vontade de matar. Então você vê. Então a cruz é pesada quando você não quer negar a si mesmo. Quando você quer se entregar. Mas a partir do momento que você nega-se a si mesmo, diz não, e vai em busca de ajuda que Cristo, com o Espírito dele, dá essa ajuda, você começa a ver que você é capaz de vencer, e você começa a não dar mais palavrão, começa a não ter mais ódio, você começa a negar-se a si mesmo e rejeitar o pecado, e você vê que isso, na verdade, é liberdade, você se sente leve, livre, solto e feliz. E sobre a tutela dos olhos de Deus que estão sobre você, constantemente. Deus disse que até o fio de cabelo de sua cabeça está contado. Então carregar a cruz é crer e obedecer. Porque se o Filho vos libertar, lá em João 8,36 diz: verdadeiramente sereis livres. Então eu estou dizendo isso para você, para que você entenda. Carregar a cruz não é sofrimento, não é dor, é crer e obedecer e ser livre. É isso que se deve pregar. As pessoas que chegam na igreja e participam de campanhas, é o sal, é o óleo, é o caminho santo, é a corrente disso, a corrente daquilo. Muitos até estão dizendo por aí: isso é errado, isso é heresia. Não, isso é certo. Jesus, ele fez muitas coisas. Ele cuspiu no chão, botou lodo no olho do cego e curou. Ele mandou os leprosos dele mostrar a cura de uma coisa que não tinha sido curada, e essa fé fez ele ser curado no caminho, né? Então Jesus, ele curou, libertou. Então o homem pode usar de campanhas e correntes para despertar a fé nas pessoas e, consequentemente, elas serem curadas, libertas e abençoadas. Mas esse processo é para que as pessoas se tornem cristãs. Mas o que vemos hoje é que as pessoas que se dizem cristãs estão vivendo sempre essa questão de campanha, de coisas para serem abençoadas. É isso que está errado. Eu, quando entrei, porque eu preguei o evangelho numa determinada igreja, e era para isso que nós fazíamos campanhas. E aí, nos cultos do Espírito Santo, as pessoas aprendiam a ser seguidoras de Cristo, negando-se a si mesmo, tomando sua cruz, sendo livres. Porque a cruz não fica pesada quando você crê e quer obedecer. Porque logo depois da cruz, Jesus ressuscitou. Então, quando você recebe a cruz e recebe o Espírito de Deus, você está recebendo o selo da salvação, a ressurreição. Então, você passa naturalmente a ser livre e você naturalmente não peca. Agora, você vai ser perseguido. Porque o Satanás, ele diz que você não pode. Ele sabe que não pode mais matar você nem mandar você para o inferno. Então, ele vai fazer você cansar, desistir, olhar para trás, dizer como os incrédulos dizem: é mais forte do que eu. Outro dia um homossexual disse isso:
É que eu posso fazer, é mais forte do que eu. Fico exigindo tolerância. Quando na verdade a intolerância está na cabeça deles e na alma deles, porque eles mesmos sabem que o que eles fazem está errado. Eles mesmos têm medo de morrer porque sabem que vão para o inferno. Agora, se aceitar Jesus, não. E o Satanás sabe disso. E se aceitar Jesus, não tem pecado. Por isso que o pecado foi destruído na cruz. Não tem pecado que leve a pessoa para o inferno. A pessoa pode ser homossexual, lésbica, prostituta, dar palavrão, xingar. Se arrependeu, tomou a cruz, negou-se a si mesmo. Não tem como ela ir para o inferno. Ela é salva. E em vida, se permanecer fiel, ela vence. Ela é feliz. Ela é livre. É isso que pastor tem que fazer na igreja. Mas cada um faz daquilo que quer, vai dar conta a Deus. Porque campanha é para incrédulo. Campanha não é para quem está convertido. Convertido é para se converter. É para ter comunhão. Para iluminar o mundo como luzeiro. Não é assim que está escrito? Resplandecendo e brilhando no mundo como luzeiros. O que se converte, ele multiplica as ações da palavra de Deus com atitudes, com comportamentos que levem outras pessoas a se converter e assim vai se multiplicando pessoas salvas para o reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos a luz, nós somos o sal da terra. Então o cristão se converte para ser sal, para ser luz. Mas ficam todos os dias e semanas dependendo de campanhas. Quando na verdade as bênçãos tinham que estar correndo atrás dele. Porque quando você se converte, você cumpre a lei através de Cristo e as bênçãos virão e te alcançarão. Mas não, o cristão fica correndo atrás de bênção. Enquanto na verdade você tem que abençoar. Abençoar sua família, abençoar seu trabalho, abençoar todo lugar que você for, onde você botar a planta do seu pé, você será bendito ao entrar e ao sair. Isso é conversão. Né? Mas infelizmente hoje tem pastores que não têm mais Jesus, estão no altar, estão pregando sem Jesus, falando de Jesus sem Jesus. Como isso é possível, irmão? Você vai lá em João 12:8 e você vai ver que Jesus disse o que para Judas quando ele reclamou? Porque não deu esse dinheiro aos pobres? Jesus disse: os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava direcionando a palavra para ele. Estava ali, né? No versículo 6 diz que ele era ladrão, metia a mão na oferta que se lançava para o ministério de Cristo. Então ele não tinha Jesus, ele estava ali presente com Jesus, era apóstolo de Jesus, foi escolhido por Jesus, trabalhava com todos os outros apóstolos, mas não tinha Jesus. E no final a Bíblia diz que o Satanás entrou nele. Entendeu? Como também entrou em Saul, que foi ungido rei, depois do que aconteceu, entrou. Entendeu? Então tem pastor que corre o risco do Satanás entrar nele, e você vai para uma igreja onde tem um pastor que está com Satanás dentro dele, porque ele traiu Cristo. Ele fala de Jesus, ele está na presença de Jesus, porque se ele subir no altar e você for lá na reunião dele e se reunir em nome de Cristo, Cristo se faz presente, independente dele. Cristo estava ali e Judas estava ali. Mas o Satanás pode estar ali dentro. Você não viu o que aconteceu na igreja de Flor de Lis? Onde ela manda matar o pastor, que era marido dela. Agora está lá preso, causando um escândalo terrível. Muitos outros, como outro dia também teve uma cantora que foi assassinada. Isso é o que? É o Satanás entrando em pessoas que são Judas. Então está cheio de pregador Judas. Está na presença de Jesus, está pregando Jesus, mas não tem Jesus. Ele disse para Judas isso: aos pobres sempre me tendes, mas a mim nem sempre me tendes. Procure ler a Bíblia com sensibilidade espiritual e você vai começar a entender as coisas. Muitas coisas na Bíblia não chegam ao entendimento por falta de sensibilidade. Muitos não entendem porque são carnais mesmo, são pessoas do mundo, são pessoas que nunca vão entender, nunca vão crer. Ainda vai surgir psicólogo e outras pessoas para atrapalhar, porque o trabalho do mal é fazer as pessoas não ter fé, não acreditar e não querer obedecer, não querer carregar a cruz. Eu quero beber, eu quero dar palavrão. A Bíblia diz: não usei de palavras torpes, mas eu não quero saber o que a Bíblia diz. Eu xingo mesmo, eu bebo mesmo, eu me prostituo, e dizem que isso é a liberdade. Eu não quero carregar essa cruz. E aí descobre que essa liberdade de não carregar essa cruz é que é a escravidão. E carregar a cruz, na verdade, negando-se a si mesmo, é liberdade. E aí, só quem tem sensibilidade entende.
o que Jesus disse em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, creia e obedeça, porque essa é a cruz que, em cumprir, em negar-se, você verá que ela é leve. Porque Jesus Cristo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se você for livre, você não só viverá nessa terra uma vida abundante, mas no porvir a vida eterna, aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus te abençoe.